Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Seed, Zenbook Pro Duo, imposto e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Outra coisa que eu esqueci de comentar dos atalhos da Siri, do hackeando os atalhos da Siri. Garoto novo, começando agora, me enrolo mesmo. Se você não tá no Brasil e eventualmente precisa de uma outra maneira de pagamento, eu coloquei lá embaixo da página, tem um ícone de PayPal, você pode clicar e pagar pelo PayPal, caso prefira. Mas de qualquer maneira, manda um WhatsApp, tem um número lá em coca.tech/Siri, tem o WhatsApp e manda qualquer dificuldade que você tenha, parcelamento, boleto, que a gente dá um jeito. Agora, lembra que eu comentei do SMS, do Banco Inter, do vazamento de dados, que chegou com nome, com número da conta, chegou com CPF. Aliás, já tô testando o C6. Eles mandaram uma mensagem pelo aplicativo, uma notificação pelo aplicativo, falando, a gente não confirma dado nem nada, fique esperto. O problema qual é? Demorou para você ter esse tipo de postura. É claro que o usuário tem que fazer o seu papel e avisar pro banco, banco, aqui, aconteceu tal coisa, pro banco tomar as devidas, a gente nem sempre faz isso. Muitas das vezes a galera entra em contato comigo, Coca, e assim, assado. Tá, o que o desenvolvedor falou a esse respeito? A gente não tem o hábito de reportar os erros, de falar com o desenvolvedor, que de algum grau é até um ambiente amigo, um ambiente que a gente tem proximidade, entende. Banco, né, atendimento ali de telemarketing, né, a gente é operadora, a gente já fica mais ressabiado, mas ainda assim a gente tem que fazer o seu papel, não eximindo a responsabilidade do banco, porque quem trabalha no banco também tem conta no banco e com certeza a galera que trabalhou no banco também recebeu o SMS. É uma postura mais combativa que tem que ter, uma postura mais ativa para preservar o cliente. Pega mal a imagem? Sim, pega, mas é pior ainda quando você não faz ou quando você demora. Notícias. Cocatec. Vamos começar agora com já um pé na porta. Começar com o pé na porta. Você faz academia? Não, né? Academia é cara, Coca. Eu também acho, né? Aqui no Rio de Janeiro as coisas são um pouco mais caras. Em São Paulo também. Acredito que a academia seja um pouco mais cara. Mas vamos chutar em um preço. R$70, né? Caro, né? Academia. 70 conto é muito caro, Coca. Eu concordo, é caro. Só que... né? Você não tem dinheiro. Mas pizza você pede, né? Pizza de 70 conto, você pede. Ter uma vida mental, psicológica, emocional, sadia, né? Consultando um analista, psicólogo, o que você preferir, também é caro, né, Coca? Eu sei que é 100 contos, né? É caro. Mas você prefere resolver os problemas, digamos, dessa vida interna na garrafa de vodka, na garrafa de whisky, que custa R$100? Pois é. De repente você quer uma coisa mais, uma terapia mais física, uma acupuntura, uma massagem, um nutricionista para você se alimentar melhor. Você também não vai, né? É caro, né? O quê? 150? Mas na festinha lá, open bar, você tá presente. O nosso problema não é falta de dinheiro. Diz aí, quando foi a última vez que você pagou R$2.000 num curso? 4 mil, 8 mil reais num curso? Diz aí. Coca, não tem essa grana não. Curso é um investimento que você faz em você, investimento que você faz na sua vida. Você não tem grana, mas comprar iPhone, né, que custa, né? Você tem, né? Entendeu o ponto? Tô comentando isso porque a Organização Mundial da Saúde incluiu 2 novos quadros, síndromes, doenças, sei lá como é que é. É o CID, Classificação Internacional de Doenças. Mas sempre tem aquela diferença de nome. Então, né, pega sempre a ideia. E você tem agora a síndrome de burnout, que é do estresse de trabalho. E, sendo bem sincero, hoje em qualquer coisa você vai se estressar, você vai trabalhar muito, você tem trânsito para ir, para voltar para casa. O ambiente não é saudável, mas isso não é desculpa para você se prejudicar em função disso. Isso não é desculpa para estresse, xingar o vizinho, chutar o cachorro, prejudicar a família ou qualquer coisa do tipo. Eu falo tanto aqui de produtividade, ganhar vida, ganhar tempo, mas tem que ser com qualidade. Como você vai gastar esse tempo é com você, mas em qualquer um dos cenários tem que ser um ambiente saudável. E grana, já acabei de mostrar pra você porque a primeira objeção que me mostram é grana. Não tenho dinheiro. Não, dinheiro sim, você tem. Por mais difícil que a situação esteja, dinheiro sim, você tem. Você não tem falta de dinheiro, você tem falta de prioridade. É outra coisa, mas dinheiro você tem. Então, busca essa vida saudável. E outra doença, síndrome que seja incluída, é o vício
vício em videogame. Obviamente que o videogame, ele tem toda uma ambientação pra te viciar, pra você jogar muito, como qualquer jogo. Acho que você já foi viciado em ficar brincando na rua com os amigos, ou no play, ou o que quer que seja o equivalente pra você. Quando tem uma novidade, a gente sempre vicia. Talvez os videogames tenham ali, né, exagerado um pouco, e é esse rescaldo que a gente tá vendo, por exemplo, com o tempo de tela nos dispositivos, mas ainda assim busca essa vida saudável. Falar de Huawei, pois é, a Microsoft se posicionou e falou: então, Huawei, eu não posso mais te dar licença de Windows. Chegou o dia em que a Microsoft fechou também as portas para a Huawei, e não tem nada que a Microsoft possa fazer, tão pouco o que a Huawei possa fazer. A Huawei, o presidente até falou: se o Trump ligar para mim, eu nem vou atender. É uma bravata em algum ponto, ele pode até estar chateado, eu entendo, mas de repente ele não fez nada disso, a Huawei tá super limpa na história, e o Trump, né, que já deu indícios que quer negociar, que quer usar a Huawei. Tá ruim, né, Huawei? Pô, então fala aí com a China aí, né, a gente negocia isso aí. Então até entendo a Huawei estar chateada. Teve até uma treta que a FedEx pegou algumas caixas no Japão, era para enviar do Japão para China e foi lá para os Estados Unidos, Japão e Hanoi, na verdade. E a FedEx não falou nada, não se explicou, talvez até nem possa se explicar. Tenha sido o Trump, aqueles pacotes, manda os pacotes para cá, eram documentos, quero espiar o que tem nos pacotes, né? Mais treta. Agora, o que me chama a atenção não é nem o tamanho da Huawei em si, que a Huawei é grande, a gente já sabe, a gente tem acompanhado esse crescimento e o mercado tá olhando, poxa vida, olha só como a Huawei tá grande, como é um monopólio e como tá tudo dependendo dela, aparelho, né, que ela faz, tecnologia 5G. Não, é o contrário, é o quão a gente é dependente dos Estados Unidos, quão que um presidente americano, por motivos reais ou não, isso aqui não importa na questão, consegue fechar o acesso à tecnologia a uma determinada empresa, porque fechou tudo, morreu o Android, as empresas não podem colocar os seus aplicativos numa loja, morreu o chip, morreu o cartão SD. A única coisa que não morreu ainda de grande tecnologia, mas que é uma questão de tempo para acontecer, é o Bluetooth. E aí faz como, né? A Huawei vai fazer tudo independente, montar o seu protocolo, ou vai ter um Bluetooth a lá, tipo AirPlay e o Google Cast, acho que agora que se chama, né? O Chromecast, tecnologia de streaming do Google. Vai ter um Bluetooth, um SD, um protocolo próprio para Huawei. Olha o transtorno que é. E não tem nada que a Huawei possa fazer, né? De alguma maneira, talvez, a única coisa que a Huawei possa fazer, além de ficar, né, muito chateado com o Trump, é o China, né? Negocia lá com o cara que eu, né, tô aqui preso. Esse universo de tecnologia, a gente entende um pouco mais, é um pouco mais próximo, mas aí você pode começar a imaginar o impacto que tem essas restrições quando partem do governo americano, esses embargos em cima de Cuba, de Venezuela, do Irã, que tava tudo no jeito lá do acordo nuclear, voltou para trás com Trump. E aqui não tô dizendo que Cuba é um país maravilhoso, não tô dizendo que Venezuela é um país maravilhoso, nem que o Irã é um país maravilhoso, mas é pela proximidade que a gente tem com tecnologia para ter uma dimensão do tamanho, para ver o que é uma restrição numa empresa causando esse impacto. Imagina o que é isso a nível de país, imagina se isso não se chega em acordo onde praticamente metade do comércio mundial são esses dois países. Ainda que a Huawei, né, esteja chateada com o Trump, ela não tá chateada com a Apple. O chefão da Huawei falou: pô, se a China banir a Apple, eu vou ficar triste, eu vou xingar muito no Twitter, porque a Apple é meu professor, eu aprendi com a Apple, então não quero que a China faça com a Apple de alguma maneira o que os Estados Unidos estão fazendo comigo. Mourão que tava lá na China, né, com o Xi Jinping. E, né, já falando de Brasil, criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados passou pela Câmara dos Deputados, tá indo pro Senado. Nos Estados Unidos passou pelo Senado o Traced Act, eu acho legal esses nomes americanos, Traced, aquela coisa meio de tracking, que é o Telephone Robocall Abuse, Criminal Enforcement and Deterrence. É em cima das ligações automáticas dos robôs. As empresas de telefonia vão ter que adotar medidas para coibir essas ligações, ter um protocolo de autenticação das ligações. Muito bem-vindo, né? Aqui no Brasil, o Coca Sebastião Fortunato mandou uma matéria contando como o processo policial junto da justiça está fazendo quebra coletiva de sigilo por geolocalização. Aconteceu um fato criminoso numa determinada região, que aconteceu com a Marielle. Eu quero todo mundo a 200 metros aqui dessa região, quero ver, analisar o tráfego. Isso é mais comum do que a gente pensa. Por um lado, tem a investigação que não consegue investigar e aí sai quebrando a privacidade de todo mundo. Mas não tem nada para esconder. O problema é que hoje isso é ilegal, você não consegue fazer uma quebra de sigilo coletiva. Eu quero quebrar o sigilo daquela pessoa. Tem uma autorização, tem um protocolo, tem um processo, é colocada a escuta. As empresas de internet, digamos, têm que entregar os dados
dados quando são solicitados, mas dados identificados. Olha, eu quero saber os dados aqui de fulaninho de tal, eu quero saber os dados aqui desse IP. Não é uma coisa ampla e restrita. É por esse caminho que a gente vai. Então a gente vai ter que rediscutir algumas coisas. Mas essa prática é mais comum do que a gente imagina. A gente sabe disso em função da reclamação que o Google fez, no caso Marielle. Falou, pô, como assim? Você quer de todo mundo? Não dá aqui. Isso é contra o Marco Civil. O Google nessa história tá perdendo, mas na prática hoje é o que acontece. Hoje a gente tá num ponto, se é bom ou se é ruim, acontece um fato criminoso e você tá envolvido de alguma maneira porque uma das testemunhas que assistiu o fato criminoso tenha ligado para uma pessoa e essa pessoa ligou para você, mas num curto período de tempo a ver com o fato criminoso. Se for um caso de interesse, claro. Dia seguinte, a polícia tá brotando na sua casa, tá te ligando. Falou com fulano, né? Pois é. E esses pedidos de quebra de sigilos amplos por geolocalização chegam no Waze, que é Google, chegam na Apple, mais comum do que você pensa. O que mais de treta que a gente pode comentar? Teve vazamento do Flipboard, estava bem protegido, senha estava com criptografia, mas ainda assim, Flipboard redefiniu as senhas. Canva, aquele desenhozinho, também teve vazamento, senhas também estavam criptografadas. Não tem jeito, né? Por isso que tem que usar um gerenciador de senhas, porque as senhas estão vazando todo dia e a gente só sabe depois do vazamento, né? Óbvio, software bom é software atualizado. Windows, aquela falha de segurança no Remote Desktop, a galera ainda não atualizou, ainda tá com a falha aberta. De universo Android, OnePlus se enrolando com câmera. Quando veio o OnePlus 5, o zoom era de 2x, mas não era 2x de verdade. E agora a mesma coisa. O zoom de 3x não é 3x de verdade. Na prática é 2.2. A galera se enrola com umas bobeiras, né? A lojinha online da Xiaomi já tá no ar. Você não pode comprar nada ainda, mas já tá no ar. Sábado agora, 10 horas da manhã, a inauguração oficial da loja física no Shopping Ibirapuera. A loja online é mi.com/br. Você clica para comprar, você vai pro xiaomi.distribuidornacional.com.br. Samsung, parece que o Galaxy Fold vai atrasar de novo. Best Buy já tinha meio que cantado a pedra, né? Não vou cancelar aqui os pedidos. Aquela data de lançamento que tava agora pro meio do ano, junho, deve ficar, sabe-se lá pra quando, indo caminho do AirPower. YouTube Gaming tá se juntando com o YouTube a partir agora de quinta-feira. Isso já tinha sido anunciado desde o ano passado. De Computex, teve nova geração de Intel, a 10ª geração Ice Lake, Core i9 rodando a 5 GHz, AMD dando a pernada na Intel, trazendo o equivalente do Core i9, o 9020X, com tecnologia de 7 nanômetros, enquanto a Intel tá trazendo 10 nanômetros, né? Então, ó a diferença entre a tecnologia das duas empresas. A Asus, projeto legal com o ZenBook Pro Duo, e pelo nome você já entendeu, 2 telas. Gostei do conceito desse Duo. Sabe a Touch Bar? É como se fosse uma super grande Touch Bar, que é na verdade uma tela. Então você tem a tela que você já está acostumado, o teclado você puxa para baixo, onde fica hoje, no caso do MacBook, o trackpad, que dá uma apertadinha no teclado e coloca o trackpad do lado. Então fica um cantinho como se fosse o teclado numérico para trackpad, demais pro teclado, e fica praticamente a metade da base, a metade superior da base, né, desse tampo, vira a tela. Interessante a proposta, até esse trackpad você pode exibir, é realmente um teclado numérico, pode exibir o teclado numérico, essa tela no teclado, essa touch bar é sensível ao toque, você pode usar canetinha, estilos, você ficar tocando numa tela vertical é meio esquisito, mas você tocar numa tela horizontal, você já toca no trackpad, e tem o teclado também que você fica batendo, combina. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. A ex-esposa do Jeff Bezos se comprometeu a doar metade da sua grana, coisa que ela vai fazer ao longo da vida ou no seu testamento. Várias pessoas assinaram, a galera de Bitcoin assinou, o Acton do WhatsApp, antes que você pense, né? O Jeff Bezos deve estar chateado, vai doar a grana. É uma prática comum nos Estados Unidos, embora o Jeff Bezos em si não tenha se comprometido com filantropia. Zuck também assinou esse tratado. Essa proposta nesse modelo, quem começou foi o Bill Gates com a Melinda e o Warren Buffett em 2010. Falando de grana, o salário do seu Elon Musk é o maior entre os CEOs. Na verdade, o maior entre os 65 CEOs que mais ganham dinheiro no mundo. Ano passado, embora oficialmente não seja salário, seja prêmio de desempenho, mas em 2018, o seu Elon Musk garfou 2,3 bilhões de Trumps. O segundo lugar ficou com 5% disso, 130 milhões. Seu Satya Nadella, 26 milhões de Trumps, e o Timóteo, 16 milhões de Trumps ano passado. Ainda falando de grana, na quinta-feira, dia 30, a gente tem o dia sem imposto, o dia
livre de impostos. Quem participa é uma ação privada, é um desconto que você vai ter. E é bacana que você vê o tanto de imposto que se paga. Parte de eletrônicos, 40%, mais um pouquinho, mas vamos arredondar, né? Celular, eletrônico, 40%. Então, bom dia para você conseguir um descontão. E temos um novo queridinho pós Game of Thrones, até que foi rápido. É da HBO, tiro certeiro, que é a Chernobyl, que conta a história do desastre. Tem 3 episódios, é uma minissérie de 5 episódios, tem 3 episódios e já tá mais bem avaliada que Game of Thrones, Breaking Bad, fizeram até como, né, hoje manda o figurino, fizeram um podcastinho de Chernobyl. Aliás, o livro que o George Martin tava devendo desde 2012, agora deve sair. Ele falou, se 2020 não tiver pronto, você me tranca aqui no quartinho, você me isola, que eu só saio depois que concluir. A Sony, hoje a gente tem essa modinha de transmídia, criou um estúdio para fazer filme dos jogos, PlayStation Productions. Coca, tem um sistema operacional de jogos, né, o Wonder OS? Tem. Ele é uma versão, pensa assim, uma versão Android meio a lá Google Stadia. Não tem nada a ver com Google, é uma empresa independente, bem provável que seja comprada, tem uns 2 aninhos a empresa, a Wonder. É provável que ela seja comprada ao longo do tempo. E a ideia é, você tem o seu smartphone, você teria o Wonder OS, e ele vira uma estação de jogos por streaming. E aí você não tem a limitação do sistema operacional. Não são jogos desenvolvidos para o Android. É jogo de PC que está sendo feito streaming, você está jogando no dispositivo. É o Google Stadia, o futuro projeto xCloud da Microsoft. Não tem outra maneira melhor de descrever. E assim, gravando no dia que tem que gravar, de fato vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.